Eita, eu subi muito de peso durante a quarentena, e agora? O que eu vou fazer para recuperar esse tempo perdido e para voltar para o ponto em que eu me encontrava antes do início de toda essa pandemia do Covid? Eu vou tentar te falar alguns pontos importantes a serem considerados para que você não cometa nenhum erro que possa vir a te prejudicar mais do que beneficiar nesse momento inicial, tá bom? Primeira coisa que eu tenho para te falar é: a pressa ela sempre foi e continua sendo o pior inimigo tanto da perfeição como do emagrecimento. A perda de peso, quando ela acontece de forma muito rápida, você acaba abrindo mão de uma grande quantidade de massa muscular, o que não é interessante em nenhuma situação. Eu costumo falar em consultório, gente, que massa muscular ela é ouro, ela é algo que a gente tem que valorizar, é algo muito difícil de se conseguir e que a gente tem que tentar segurar ela a todo custo. Durante o processo de perda de peso, já é normal que a gente perca uma pequena quantidade de massa muscular. Por exemplo, de 100% do peso perdido, na faixa ali de 25% pode ser constituída dessa massa muscular. Eu fiz um post há um tempo atrás, ele está no meu Instagram, eu vou estar marcando ele aqui, tá? Onde eu explico para vocês que independente da dieta que você escolha, se ela tiver causando um déficit calórico, ou seja, se ela estiver fazendo você comer menos calorias do que você está gastando, você vai diminuir o peso. Esse é o fator magno para que ocorra a perda de peso. Ou seja, independente da dieta que você faça, seja dieta da lua, dieta da sopa, dieta do signo, ela vai funcionar se ela estiver causando o déficit calórico. Entretanto, isso não quer dizer que todas as dietas tenham qualidade igual. A gente pode sim escolher o que seria a melhor dieta para causar uma perda de peso mais saudável. E o que seria, na minha opinião, essa perda de peso saudável? Seria uma perda de peso onde você perde o mínimo de massa muscular possível, visto que eu falei para vocês que massa muscular é ouro, é algo que a gente não deve abrir mão e é algo que, quando perdido, é um dos únicos fatores que estão associados com o famoso efeito sanfona. Ou seja, quanto mais músculo eu perco, maior é a minha chance de recuperar esse peso ao longo do tempo. Saiu um trabalho recente em uma revista de grande impacto na nutrição que ele fala o seguinte: quase todas as dietas causam a perda de peso e a perda de massa muscular naquela proporção que eu falei, 85-25. Quando você faz uma dieta hiperproteica, essa perda de massa muscular ela pode ser reduzida para até 11%. Então isso é um resultado muito positivo, gente. A gente consegue reduzir pela metade, até um pouco mais, a quantidade de músculo que você perderia durante a perda de peso. Então, Giovanni, na sua opinião, qual que é a melhor dieta a ser feita durante esse processo inicial de emagrecimento? Você tem que fazer uma dieta que tenha um déficit calórico e, para evitar a perda de massa muscular e o consequente efeito sanfona ou reganho de peso corporal, seria interessante que você fizesse uma dieta hiperproteica, para que você, durante esse processo de perda de peso, perca o mínimo de massa muscular possível. E o que seria uma dieta hiperproteica? Bom, as dietas recomendadas para pessoas saudáveis, elas ficam na faixa ali de quantidade de proteína de 0,8 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Então é só você multiplicar, por exemplo, 1 grama pelo seu peso corporal. No caso, imagina que eu peso 70 quilos, eu teria que comer 70 gramas de proteína. Isso seria o recomendado para uma pessoa saudável em uma dieta normoproteica. Para praticantes de exercício, principalmente musculação ou outras modalidades esportivas, é indicado uma quantidade um pouco maior. Em uma dieta hiperproteica, na literatura, existem algumas referências que vão desde 1,6 gramas por quilo de peso corporal até mesmo valores bem altos, como 4,4 gramas por quilo de peso corporal. Para que você consiga adequar a sua dieta direitinho, eu sugiro que você procure um nutricionista para que facilite esse processo de adequar a quantidade total de proteína do seu dia e também a frequência na qual você consome essa proteína. E a terceira e última coisa que eu tenho para falar para vocês, gente, é em relação a quando for pensar em algo a se fazer, realmente analisar se você vai conseguir manter isso a longo prazo. Uma frase que eu acho muito interessante é: nós somos reflexos daquilo que nós mais fazemos. O que eu quero dizer com isso? Se você faz uma dieta milagrosa por um curto período de tempo e depois você abandona, durante esse curto período de tempo, você vai assumir a composição corporal de uma pessoa que está fazendo aquela dieta milagrosa. Entretanto, a partir do momento que você larga ela e volta ao seu antigo hábito,
o seu corpo, a sua composição corporal, ela vai voltar a uma composição corporal referente ao seu antigo hábito. Então não adianta muita coisa você fazer estratégias imediatistas que não vão gerar uma mudança a longo prazo. Dieta, gente, significa estilo de vida. E embora isso pareça um pouco clichê, é uma grande verdade. É interessante que, antes de fazer qualquer dieta, você tenha a noção de que essas mudanças, elas necessitam ser a longo prazo. Elas necessitam ser algo que você vai conseguir manter para a vida. É super comum colocar no planejamento alimentar de diversos dos meus pacientes um plano para a vida toda. Porque a minha intenção não é um plano para 30 dias ou um plano para 40 dias. É simplesmente um ponto de referência para que a gente reanalise e talvez mude alguma coisa e continue crescendo. Mas a gente não vai fazer uma coisa completamente nova. A gente vai partir daquele ganho inicial e vai simplesmente adaptar para continuar melhorando. Então, 3 pontos, gente. Primeiro, não tenham pressa. O segundo, busquem uma dieta hiperproteica que vai fazer com que vocês percam o mínimo de massa muscular possível. E o terceiro, façam algo que vocês vão conseguir manter para o resto da vida. Tá bom? Eu vou estar linkando aqui a postagem que eu fiz sobre perda de peso, para vocês terem uma ideia do que seria esse déficit calórico, de forma mais explicada. Qualquer dúvida que tenha restado, fala comigo que eu vou respondendo, tá? Um grande abraço, até a próxima.